Vamos lá, moçada. Bom, vamos falar agora da primeira propriedade dos compostos orgânicos, que é a temperatura de ebulição. Tá? Então, nós vamos falar sobre a temperatura de ebulição aplicado às substâncias orgânicas. Bom, antes de a gente falar sobre as implicações, vamos lembrar mais uma coisa do primeiro ano. Os estados físicos da matéria. Eu tenho um estado físico sólido, líquido e gasoso. Aqui está representado microscopicamente como estão as partículas que compõem a matéria. No caso, pode representar aqui átomos ou moléculas, não importa. Mas é só para a gente entender a título de ilustração. Então aqui, do estado sólido para o estado líquido, eu tenho o que nós chamamos de fusão. E do líquido para o gasoso, a gente tem a vaporização, que pode ser do tipo evaporação, ebulição ou calefação. São três formas, três nomes dessa passagem. Mas a mais habitual usada para estudo e a famosa é a ebulição. Então eu vou usar isso. Ebulição. Tá? Então aqui é a ebulição, a passagem de líquido para gasoso. Bom, o que está em voga aqui nessa ilustração é o grau de organização da matéria nos três estados. Quando a matéria está em estado sólido, as partículas que a compõem estão todas juntinhas em contato umas com as outras. Então aqui é o estado de maior organização, de maior contato físico de uma entidade com a outra, uma molécula com a outra molécula, ou com um átomo com outro átomo vizinho. Tá? Então, muito contato. O estado líquido já começa a bagunçar, desorganizar. E aí acontece que o contato físico já começa a diminuir. Repara que nessa desorganização a gente acaba rompendo alguns contatos entre as partículas. E se nós mudarmos do estado líquido para o estado gasoso, a gente rompe todos esses contatos. De modo que as partículas que compõem a matéria no estado gasoso, elas não estão mais em contato com as outras. Eventualmente os contatos vão acontecer porque essas partículas estão em constante movimento. Elas podem colidir umas com as outras, mas não estão em contato duradouro igual é aqui e é aqui. Então aqui tem bastante contato das partículas entre si, aqui tem mais ou menos e aqui não tem nada. Eventualmente acontece colisão. Pronto. Esses estados físicos que nós estudamos no ensino médio, os três estados principais da matéria. Estados físicos. Pô, professor, mas e o que está por trás daquilo que você quer nos falar sobre temperatura de ebulição dos compostos orgânicos? É o seguinte, isso vale para qualquer tipo de substância. Bom, se uma partícula, ou seja, uma molécula, no caso dos compostos orgânicos, está em contato com a sua vizinha e elas têm afinidade, esse contato é mantido por forças de atração, que nós chamamos de forças intermoleculares, ligações intermoleculares, enfim. Quanto mais forte for essa força, quanto mais intensa for a força de uma molécula com a outra, de modo que uma quer ficar do lado da outra, essa molécula puxa a outra para perto dela, e essa de que puxa a de cá, que puxa de cima, e de cima puxa de baixo, e eles se mantêm unidos. Então essa força intermolecular é a força internacional, entre um país e outro, entre uma molécula e outra. Então é a força que uma molécula tem sobre a sua vizinha para aproximar dela e manter unida. Então quanto mais forte for essa força, mais difícil vai ser romper esse contato de uma partícula com a outra. Então significa dizer que quanto mais forte a força intermolecular, maior é a temperatura de fusão, porque fica mais difícil fazer o rompimento de alguns contatos, a quebra de algumas ligações intermoleculares. E, pegando o mesmo raciocínio, para passar para o estado gasoso, eu rompo todos os contatos, eu rompo todas as interações entre uma molécula e outra. Então eu tenho que, de fato, fornecer energia para romper essa ligação intermolecular entre uma molécula e outra. Tá? Então quanto mais forte for ela, mais difícil é, maior é a temperatura de ebulição. Beleza? Então grave isso. Quanto maior for, ou melhor, quanto mais intenso for a ligação intermolecular, mais difícil é separar as partículas da matéria. Então mais difícil é mudar o estado físico da matéria. Maior será a temperatura de fusão, maior será a temperatura de ebulição. O raciocínio contrário também é verdadeiro. Quanto mais fraco for as forças intermoleculares, mais fácil é fazer a fusão, mais fácil é fazer a ebulição. As temperaturas de fusão e ebulição serão menores. Beleza? Só que tem um detalhe. Eu te pergunto, qual é mais fácil? Separar duas moléculas pequenas ou duas moléculas grandes? Pensa aí.
Vou aqui embaixo desenhar para vocês só duas moléculas desse tamanho e vamos imaginar duas moléculas maiores. Tá? Então eu estou aqui agora tentando ajudar vocês a entender se é mais difícil separar duas moléculas em contato, que são moléculas pequenas, ou duas moléculas grandes em contato. Se a área de contato da menor é essa aqui, ó, imagina, ela tem contato nessa área ali. Essa maior, ela está em contato numa área maior, tá certo? Então qual que será mais difícil separar? Substâncias que têm moléculas pequenas ou substâncias que têm moléculas grandes? Tem moléculas grandes. Então é o seguinte, quanto maior for a molécula, maior é a área de contato entre uma e a sua vizinha. Então mais difícil será separar, porque como tem muito contato, tem muitas forças intermoleculares. Quanto menor o contato, menos forças intermoleculares para romper e separar as moléculas. Então grave isso. Quanto mais forte for a força intermolecular, mais difícil será separar as moléculas. Maior a temperatura de ebulição. Quanto maior for o tamanho das moléculas, maior o número de interações entre elas e mais difícil é, portanto, maior a temperatura de ebulição. Então tem dois fatores que mexem nas temperaturas de fusões e ebulições, de ebulição e de fusão. Quais são? Tamanho e o tipo de força intermolecular. Então, se nós pensássemos numa situação extremamente difícil de fazer fusão e ebulição, seria uma molécula grande e com ligações de hidrogênio. Porque ligação de hidrogênio é a força intermolecular mais forte que tem. E por outro lado, se eu quisesse uma situação minimamente fraca, eu pegaria uma molécula com um dipolo induzido e que fosse pequena. Me dá exemplo de cada situação. Beleza, molécula grande e com ligação de hidrogênio. Açúcar. A sacarose é uma molécula grande e que tem ligação de hidrogênio entre uma molécula e outra. Qual que é o estado físico do açúcar? A temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Sólido. Ele é um cristal sólido. Agora, uma molécula pequena e com dipolo induzido. O oxigênio. O oxigênio está no ar. O O2 é pequenininho e ele tem interações de dipolo induzido, que é fraquinha. Qual que é o estado físico dele? Ele é gasoso. Então é mais ou menos assim. A 25 graus Celsius, que é a temperatura que faz as partículas vibrarem, é suficientemente forte para separar as moléculas de O2 e manter no estado gasoso. Por quê? Porque as forças rompidas aqui eram fracas e 25 graus Celsius é muito energia, conseguiu separar. No açúcar, 25 graus Celsius vai agitar, mas não vai conseguir separar essas moléculas, de modo que elas vão estar tudo agarradinhas na outra no estado sólido. Pegou? Agora vamos aplicar isso para os compostos orgânicos. Vamos lá, isso foi uma revisãozinha do primeiro ano de novo. Olha nesse quadro aqui. Então, quanto mais difícil for separar as moléculas uma das outras, lembre-se, eu estou tentando enxergar a substância com os olhos químicos, tentando imaginar como é as moléculas que constituem aquela substância que está na minha frente. Tá? Então, quanto mais difícil for separar essas moléculas umas das outras, maior a temperatura de ebulição. Vamos focar na temperatura de ebulição. Vamos deixar a fusão um pouquinho de lado. O vestibular gosta de focar mais nela, tá? Mas o raciocínio é o mesmo. Beleza. Então vamos lá. O que vai interferir na temperatura de ebulição ou no ponto de ebulição de uma substância? Beleza. A força intermolecular, como eu disse. Eu coloquei aqui 3 substâncias de funções diferentes. Eu pus aqui o etano, etanal e etanol. Beleza. Quem terá maior temperatura de ebulição nesse caso? Quem tiver maior força intermolecular. Tranquilo, mas eu consigo saber se essas moléculas é polar ou apolar e saber o tipo? Consigo. Tá? Todos os hidrocarbonetos serão apolares, todos eles. Eles são tudo derivado do metano. Então você entende um hidrocarboneto como vários metanos um unido ao outro. O metano é apolar, todos os outros hidrocarbonetos serão apolares. Então essa função orgânica só tem pessoas apolares, só moléculas apolares. Então ele é apolar. Então o tipo de interação intermolecular é do tipo dipolo induzido. Agora, eu tenho o etanal, que é um aldeído. Ele já tem o oxigênio aqui, que é um átomo eletronegativo. Esse oxigênio aqui vai criar uma polaridade na molécula. Tá? Bom, como ele não tem hidrogênio ligado direto aos 3 átomos mais eletronegativos, que é o flúor, oxigênio e nitrogênio, então ele não tem ligação de hidrogênio.
Ele é uma molécula polar, portanto, ele vai interagir, as suas próprias moléculas vão interagir por dipolo permanente. Já por outro lado, tem o etanol, que é um álcool. O etanol é uma molécula polar, ele tem aqui o átomo eletronegativo, que é o oxigênio, tá? Os vetores não serão anulados, podem ficar tranquilos. E ele tem hidrogênio ligado direto ao oxigênio, então ele cumpre o requisito de ligação de hidrogênio, que é ter hidrogênio ligado a flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, e ele tem hidrogênio ligado direto ao oxigênio, então ele aqui é LH, ligação de hidrogênio. Então repara, essas três substâncias que eu peguei, elas têm tamanhos muito próximos uma das outras, para que a diferença não resida no tamanho, e sim no tipo de força intermolecular. Então eu até coloquei os pesos moleculares, as massas moleculares. A massa desse é 30, desse é 44, desse aqui é 46. Então assim, o tamanho e a massa são muito próximos. Então, óbvio que não dá para ser igual, tá? Nesse exemplo aqui não vai ser. Então, mas eles têm tamanhos muito próximos e o que está diferindo aqui é o tipo de ligação intermolecular, dipolo induzido, dipolo permanente, ligação de hidrogênio. E o fato de o álcool ter a ligação intermolecular mais forte vai resultar na temperatura de ebulição mais alta. Já o etano, por ter a interação intermolecular mais fraca, será facilmente separado suas moléculas, ela vai ter a temperatura de ebulição mais baixa. Então aqui, quanto mais forte for a força intermolecular, você pode chamar de ligação intermolecular ou de interações intermoleculares, tá? Tanto faz. Tem três nomes para a mesma coisa. Força intermolecular, ligação intermolecular ou interação intermolecular. É a mesma coisa. Quanto mais forte for a força intermolecular, maior será a temperatura de ebulição. Tranquilo? Beleza. Agora vamos ver o tamanho, o efeito. Tá aqui, ó. Eu peguei metanol, etanol e propanol. Três substâncias pertencentes a uma mesma função. Então significa que aqui eu tenho a mesma força intermolecular para os três casos. Como são álcoois, ligação de hidrogênio, ligação de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Sim, função álcool, só temos moléculas polares e o tipo de ligação é a de hidrogênio, tá certo? Beleza. O que está diferindo aqui é o tamanho. Deixa eu circular para ficar mais evidente. Metanol pequenininho, o etanol é maiorzinho e o propanol é maiorzão. Tranquilo. Agora verifique, quanto maior for a molécula, mais difícil separar uma da outra, como a gente comentou no início da videoaula. Então é de se esperar, previsão, a ciência trabalha dessa forma, você entendeu? E aí você consegue prever. Poxa, se eu tenho uma molécula maior, então eu prevejo que a sua temperatura de ebulição é maior do que as menores, tá certo? Então, quando a gente verifica na literatura, tá aqui, a temperatura de ebulição dele é 97 graus Celsius, do propanol. Já do metanol, que é menor, a temperatura será menor, 64 graus Celsius. E aí a gente pode generalizar. Quanto maior for o tamanho da molécula, maior será a temperatura de ebulição dessa substância, tá? E o contrário é sempre verdadeiro. Quanto menor o tamanho, menor a temperatura de ebulição. Beleza? Fique comigo que eu vou dar o último lance sobre esse assunto que também é importante. Vamos lá. Vamos lá, moçada. Terminando essa videoaula sobre temperatura de ebulição. Nós falamos sobre o tipo de força intermolecular que interfere na temperatura e sobre o tamanho que interfere na temperatura. Continuando ainda no tamanho, olha aqui no quadro. Peguei aqui três substâncias de mesmo tipo de ligação intermolecular. São 3 hidrocarbonetos, só carbono e hidrogênio. São 3 substâncias apolares, todas elas têm dipolo induzido como força intermolecular. O que está em voga aqui é que essa daqui é uma cadeia normal, essa é ramificada e essa daqui é mais ramificada ainda. Todas elas têm o mesmo peso molecular, têm a mesma fórmula. Se nós formos contar, todas elas aqui vão ter 5 carbonos e 12 hidrogênios, tá? Todas elas. Então são 3 substâncias que nós chamamos de isômeros, ou seja, iso igual, meros parte, tem as mesmas partes, tá? São gêmeos, vamos dizer assim, na fórmula. A fórmula molecular serve para as 3, tá? Mas são 3 substâncias diferentes, por isso que a fórmula estrutural é necessária para a gente fazer a distinção entre elas, tá? Tranquilo.
Agora, repara para você ver, eu vou circular a substância e vai me dizer quem parece ter maior área de contato. Olha, essa molécula aqui tem esse tamanho, essa daqui tem esse tamanho aqui, ó, e essa aqui tem esse tamanho aqui. Beleza, todas têm o mesmo peso molecular, os mesmos átomos, tudo mais, mesma força molecular. O que difere é a ramificação. Se você perceber, a cadeia normal e a ramificada. Vou pegar aqui a mais ramificada de todas, que é essa de baixo. Olha o tamanho, olha a área superficial. Vamos imaginar uma vizinha do lado delas. Olha, uma molécula igualzinha a essa, igual ela e vizinha, olha. Olha aqui ela, vou desenhar só para você ver. Elas vão entrar em contato durante essa área todinha aqui, ó. Aqui vai estar as forças intermoleculares atuando, onde uma está puxando a outra para perto de si. Estão tentando ficar grudadinhas. Então, para me separar, eu tenho que vir e romper toda essa área de contato aqui e fazer a fusão e a ebulição. Agora, imagina essa molécula aqui, outra dessa, vou fazer mais ou menos o mesmo tamanho. Elas vão entrar em contato por essa área aqui, ó. É uma área de contato menor que esse caso de cá. Então, na hora de eu separar elas, fazer a fusão ou a ebulição, eu tenho que romper isso daqui. Então, eu tenho muito menos contato do que esse caso de cá. Então, aqui tem mais forças intermoleculares e aqui tem menos forças intermoleculares. Resumindo, o que eu quero dizer? Quero dizer para você o seguinte: quanto mais ramificada for a molécula, menor será o tamanho dela, então ela terá uma área de contato menor, será mais fácil separar essas moléculas, logo a temperatura de ebulição e de fusão é mais baixa. Nossa, mas falou muito. Então vamos lá. Muito ramificado, temperatura de ebulição baixa. Não tem ramificação, temperatura de ebulição alta. Logo, lógico que esse tipo de comparação aqui, eu não posso sair comparando qualquer tipo de molécula, tá? Eu não posso pegar um hidrocarboneto que é normal e pegar lá um ácido carboxílico ramificado, não. Nós estamos comparando aqui onde tudo aqui é igual. O que difere é a ramificação. As funções são as mesmas, a forma molecular é a mesma, o peso molecular é o mesmo. Então nós temos moléculas de mesmo peso molecular, de mesmo tipo de interação intermolecular. O que está diferindo aqui é a ramificação, onde a ramificação diminuiu a área de contato de uma molécula com a sua vizinha. Tá certo? Então, quando nós tivermos moléculas de mesma função, de mesmo peso molecular, a ramificação vai interferir, diminuindo a área de contato, fazendo a temperatura de ebulição cair. Tranquilo? Beleza? Com isso, nós finalizamos o assunto temperatura de ebulição e fusão sobre os compostos orgânicos. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus e até mais.